Hoje a gente vai falar de um lutador que fez algo único. Ele ganhou 49 lutas, nunca perdeu na categoria dos pesos pesados. Nesse vídeo a gente vai falar do único campeão dos pesos pesados que se aposentou invicto na história do esporte. Um homem que tem 49 lutas, 43 nocautes e nenhuma derrota. E olha que nesse vídeo eu não vou contar apenas números, eu vou te mostrar como um cara baixo, pequeno, lento, com braço curtinho, virou o terror da divisão dos pesos pesados. E se tornou um dos maiores campeões e talvez o maior boxeador da história, desde a infância que passou na miséria até o momento de consagração que o maior de todos os tempos caiu aos pés dele. Sabe o que me impressiona de verdade em toda essa história? É que todo mundo disse que ele não tinha nada, não tinha genética, o braço dele era muito curto, ele era lento, grosseiro demais, começou tarde demais no boxe, e o próprio treinador dele, quando viu pela primeira vez, chegou falando assim: cara, esse cara tem tudo contra ele, nada a favor, mas tem uma coisa que nenhum técnico consegue ensinar, e é exatamente o que a gente vai destrinchar hoje na biografia de Rocky Marciano. Mas antes da gente chegar no ringue, nas lutas, em todos os bastidores podres do mundo do boxe daquela época, tem uma cena que pouca gente conhece. Uma noite, dentro de um barzinho lá em Gales, na Segunda Guerra Mundial, um soldado australiano enorme resolveu zoar um baixinho americano que tinha pedido um copo de leite. Esse pequeno erro de avaliação, tentando fazer um bullying com o cara baixinho, custou pro cara australiano, e foi ali que começou uma briga de bar. O mundo começou a perceber que Rocky Marciano não era um cara comum. Mas essa história, vou deixar lá pra depois, ao decorrer do vídeo, porque hoje você vai entender a construção da personalidade de Rocky Marciano. E eu vou te falar que esse cara moldou a identidade do boxe por décadas. E antes de eu contar pra vocês da onde que ele veio, eu queria te falar que eu tô desenvolvendo um novo projeto nesse canal. Aulas de boxe pra você fazer dentro de casa, caso você não tenha uma academia perto, ou não tem dinheiro pra pagar uma academia. Eu tô deixando aqui abaixo um grupo no WhatsApp pra você entrar, e também uma lista de espera pra caso você queira receber as novidades. Assim que essas aulas estiverem gravadas, eu vou chegar e anunciar aqui pra vocês, e se já tiver, eu vou deixar o link na descrição também. A ideia é que sejam aulas que você faça junto comigo, junto com um professor profissional de boxe. Vai dar essas aulas, você pode fazer com um pequeno espaço dentro da sua casa, com menos de 40 minutos por dia. Caso você gosta da ideia e quer treinar boxe com a gente também e virar nosso companheiro de treino, os links estão na descrição. Rocky Marciano, ou o seu nome de batismo, Rocco Francis Marchegiano, nasceu em 1º de setembro de 1923 em Brockton, Massachusetts. Porra, os nomes foda que botam pra mim aqui. Mas enfim, aquela é uma cidadezinha muito de operário. Todo mundo trabalhava em fábrica de sapato. O cheiro, né, de couro molhado impregnava as ruas da cidade. O couro das luvas de boxe já era um cheiro familiar. O pai de Rocky Marciano, o de Rocco Pierino, chegava em casa depois de horas de trabalho, suados, com máquinas, pregos, aquela porra toda da revolução industrial da época. O pequeno Rocky Marciano via aquilo todos os dias, era uma cena comum, e prometeu pra si mesmo que ia mudar a realidade da família dele. Na infância, né, a sua paixão era o beisebol. Ele sonhava em jogar na MLB, que é a liga principal de beisebol dos Estados Unidos. Isso aqui é uma história comum, tá? Não da vida do americano, mas em Cuba também. E aqui vem uma curiosidade interessante. Você sabia que em Cuba o esporte mais famoso não é o boxe, é o beisebol? Então tem algo em comum aí entre esses dois esportes. Mas aos 16 anos ele largou a escola para trabalhar. Foi motorista de gelo, escavador de valas, operário de fábrica, qualquer coisa para ajudar com a renda de casa. Até que em 1943, uma época ruim para ser um jovem, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Virou engenheiro de combate, ajudava a transportar as tropas pelo Canal da Mancha. E foi nessa época que aconteceu aquela cena num bar lá em Gales, onde um australiano, grande, imponente, resolveu zoar aquele americano baixinho que tinha pedido leite no bar. E depois da briga começar, um soco depois que o australiano tomou, ele estava no chão. Segundos depois, mais 2 australianos tentaram defender o colega e os dois foram juntos parar no chão também. Dali pra frente, a fama do Rocky Marciano lá no exército começou a crescer. Quando acabou a guerra e ele voltou, ele tentou fazer aquela carreira que ele tinha prometido lá no beisebol. Fez um teste no Chicago Cubs, que é um dos clubes mais tradicionais, e foi reprovado. E nessa época ele tinha acabado de machucar o braço direito dele lá no exército. Ele tava fraco demais para arremessar. Engraçado que esse braço direito, né, do direto, é o braço que fez ele nocautear mais de 43 homens no boxe profissional. Mas naquela época foi o que tirou ele do beisebol. Pô, você tá vendo aqui no cenário que eu tô com as novas linhas da Maximum, hein? Não esquece de usar o cupom Fala
lá para garantir o seu desconto. Com esse sonho do beisebol acabado, enterrado, o Rocky tava de volta ali à cidadezinha dele, sem dinheiro, sem direção do que fazer da vida, e foi um amigo dele, o Ali Colombo, que era um cara lá da infância dele, que jogou uma ideia na cabeça dele. Pô, e se tu tentasse boxear? E esse amigo dele apostou todas as economias que ele tinha guardado do exército no amigo. Ele virou treinador, cuidador, motorista, confidente, o cara que apoiou a carreira do Rocky Marciano. Os dois começaram a treinar, corriam distâncias absurdas pelas ruas ali da cidadezinha deles, e o Rocky, cara, não tinha muito, né? Ele usava um tênis gasto e quase não tinha sola, e quando realmente a carreira dele começou a engrenar foi em 1948, com quase 25 anos de idade. Cara, hoje em dia é quase impossível alguém começar a carreira com uma idade dessa. Isso aqui já é meio de carreira para muitos boxeadores. Então ele começou sua carreira no boxe mais velho, 45 anos. Ele pegou um carro até Nova York para bater na porta de um empresário que era muito difícil, controlador, arrogante, mas era o cara que podia ajudar ele, era o cara que tinha acesso a grandes estádios como o Madison Square Garden, com os contratos de promotoras, com contratos de TV, e ele sabia montar uma carreira. Quando o Rocky entrou na cara dura e foi falar com o cara, com o promotor, ele falou assim: cara, esse moleque tem algo diferente. Ele ligou então pro treinador lendário da época do boxe, que era o Charlie Gorman. Era um ex-pugilista que teve uma boa carreira, mas acabou aposentando e virando um treinador, e conectou esses dois, esse lendário treinador com esse atleta de 25 anos. E quando ele viu o Rocky pela primeira vez, ele ficou em silêncio. Ele depois disse pro amigo que esse cara tinha tudo contra ele, que era tarde demais, que ele era curto demais, que os braços eram muito curtinhos, que os pés eram pesados demais. Só que tem uma coisa que não dá pra ensinar, que é aquele soco, aquela força, é uma coisa que parece que vem dentro do ser humano. E foi aí que tudo mudou. O Gorman não tentou transformar o Rocky Marciano num boxeador clássico. Ele foi mais inteligente que isso. Ele ensinou o Rocky a lutar agachado para diminuir o alvo, compensar toda a desvantagem dele no alcance que ele tinha. Trabalhou muito o gás dele, para ele não ficar cansado nunca, para sempre pressionar o adversário, entrar, sufocar, morder o adversário ao máximo. Tem até um treino icônico que eles fazem, que era amarrar uma corda nos pés do Rocky Marciano para ele aprender o equilíbrio. O cara literalmente aprendeu a se mover amarrado. Então o Rocky Marciano não era uma grande promessa, já entrou no boxe mais velho e achou que ia ter uma carreira, ia ganhar um dinheirinho, uns trocados, para pelo menos ter o que fazer da vida, né? Ele tinha que aprender a tomar porrada, porque era o que ele sabia fazer. Então ele fez sua primeira luta oficial nesse mesmo ano de 48. E logo no primeiro round, na estreia como boxeador, ele ganhou com um nocaute absurdo. E assim vieram mais 14 vitórias seguidas, também por nocaute. Cara, foram 10 meses, 14 lutas, 14 nocautes. 9 delas no primeiro round. Os adversários iam pro chão sem entender direito o que tinha acontecido. Cara, é basicamente, você tá ali no bar da sua cidade, você vê uma briga do bar, você chama esse cara pra lutar boxe, e esse cara tem um talento que ninguém nunca viu antes, e esse cara consegue nocautear todo mundo no mundo do boxe. Não tem aquele cara que você conhece que é durão, fala assim, mano, esse cara bateria em todo mundo da minha academia de boxe. Parece que tem pessoas que foram feitas diferentes. Então assim, a sua carreira tava progredindo de uma maneira muito rápida, ele virou do nada uma grande promessa do boxe. Só que foi na luta número 32 que foi tudo diferente. O nome do adversário era o Carmine Vingo, que era na época, né, um lutador invicto de Nova York, 17 nocautes consecutivos. E tinha chegado a hora do Rocky Marciano provar que ele não era mais um destaque regional ali da cidadezinha dele, ou um cara que tinha muita sorte nas lutas que fez. Eu vou te falar que aquela luta foi insana. O Vingo machucou o Rocky algumas vezes naquela luta, mas no quarto round o Rocky atravessou a guarda com um direto perfeito que fez o Vingo desabar. O Vingo bateu a cabeça no chão e não levantou mais. Foi levado de ambulância pro hospital com suspeita de paralisia. Cara, é impressionante. O Rocky chegou aí depois da luta pra uma igreja e ficou rezando pela recuperação do adversário. Ele não subiu mais no ringue por vários meses e dizia que não queria lutar mais. E foi a família do atleta que foi pro hospital que convenceu o Rocky Marciano a continuar a lutar. O Vingo acabou sobrevivendo, ficou tudo bem, mas nunca mais lutou. O Rocky pagou todas as despesas médicas dos adversários do próprio bolso. Um sinal de muita honra e de se preocupar com o próximo. Ele era um atleta incrível dentro dos rings e uma pessoa melhor ainda fora dos rings. Esse é o tipo de homem que a gente tá falando aqui nesse vídeo. E aí a gente chega em outubro de 1951, Rocky foi colocado diante de uma luta que ele não queria. Ele ia lutar com o Joe Louis, né, o bombardeiro marrom, Bruce Bomber, considerado por muitos o melhor de todos os tempos, pelo menos até aquele momento da história era o maior de todos os tempos. E só pra você entender o contexto daquela luta, o Joe Louis estava com 37 anos, ele tinha voltado a lutar por causa de dívidas milionárias que ele tinha pegado. Tudo isso por uma boa causa, ele tinha doado, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, parte ali do que tinha ganho. E o Joe Louis estava envelhecido, mas o nome Joe Louis, cara, causava arrepio em qualquer lutador. O Louis teve que convencer o próprio Rocky Marciano a aceitar a luta. O Rocky sentiu que seria errado nocautear o seu ídolo. Ele já tinha
tinha aquela sensação que ele podia ganhar por estar muito mais fresco, mas ele sentiu que, cara, um peso na consciência dele de um cara que ele sempre admirou, mas ele precisava daquela vitória para colocar um trampolim na carreira dele, para ele ser colocado em outra prateleira do mundo do boxe e também ter um cinturão. E na noite da luta, o Lewis levou uma vantagem de 26 libras de peso e ele tinha muito mais alcance também. Por alguns rounds, o velho mago ainda mostrou seus lampejos do mundo do boxe, mas o Rocky Marciano não parou. No oitavo round, o Rocky encurralou o Lewis nas cordas e deferiu uma combinação que mandou o bombardeiro marrom através das cordas. O Lewis caiu para fora do ringue. A plateia ficou num silêncio absoluto. Aquele clima pesado, a carinha de gol contra, foi uma coisa que todo mundo ficou chocado em ver. Os repórteres foram até as cordas tentar ajudar o Joe Louis a subir de volta ao ringue. Na época, a gente já tinha o Ray Robson, um dos maiores nomes, talvez o maior nome da história do boxe. Correu pelo corredor central com lágrimas nos olhos. Cara, foi uma luta que ela tem um tom meio esquisito, um tom com não sensação de vitória. Depois que a luta acabou, o Rocky Marciano foi pro vestiário e chorou. Disse que nunca queria ter feito aquilo com o seu ídolo. Olha que maluco isso, cara. É basicamente você ganhar um jogo contra o seu maior ídolo e sentir mal por ter feito isso. Mas foi na mesma época que ele conseguiu finalmente chegar pro pai dele e falar que ele não precisava mais trabalhar na fábrica, porque ele tinha feito uma poupança que poderia garantir a vida da família e uma boa qualidade de vida. Depois daquela luta, ficou claro. Uma era havia acabado, a outra estava começando. Com a luta sobre o Joe Louis, o Rocky se tornou o principal desafiante do cinturão dos pesos pesados. O campeão era o Jersey Joe Walcott, um veterano esperto, ágil, meio traiçoeiro. Walcott disse na imprensa antes da luta com o Rocky Marciano: se eu não bater nesse inútil, tirem meu nome no livro dos recordes. Esse cara não sabe boxear. Nunca vi alguém mais fácil de acertar. Cara, essa luta criou patamares absurdos. Em 1952, lá na Filadélfia, o Rocky Marciano entrou no ringue como uma zebra, né? Como um azarão. E entrou no ringue pra luta da sua vida. E o que aconteceu naqueles primeiros rounds foi brutal. O Walcott abriu o rosto do Rocky Marciano com combinações certeiras. Cortou ele, sangrou. E no primeiro round, um gancho de esquerda mandou o Rocky pro chão pela primeira vez na sua carreira profissional. Cara, pensa comigo. Rocky Marciano estava invicto, no chão, com o rosto ensanguentado, olhando pro teto num ringue da Filadélfia. Um amigo que estava na plateia pensou que o mundo inteiro tinha acabado. Você tem noção de quão bizarro foi essa luta? Tinha um padre sentado lá do lado do ringue e ficou rezando com voz baixa, falando para ele ter fé que ele ia voltar. E ele conseguiu se levantar, mas em algum momento do quinto ao nono round, ninguém sabe direito, algo entrou no olho dele e ele ficou praticamente cego de um olho durante a luta. E depois da luta, o Rocky contou isso pra gente, né? Que por uns 3 a 4 rounds, ele só enxergava uma sombra. Ele não tava conseguindo enxergar nem com um dos dois olhos. E ele batia nessa sombra que ele enxergava. E no 12º round, o Walcott amassou tanto o Rocky Marciano que o próprio treinador já não acreditava mais numa vitória. Que ele não ia conseguir nem partir pro próximo round, que ele ia ser nocauteado ali mesmo. Pra você ter uma ideia, o Walcott ele tava ganhando muito aquela luta. Todos os juízes estavam dando uma vantagem absurda pra ele. Já tinha colocado o cara na lona, já tava amassando o cara. O Rocky precisava de um nocaute, era a única chance dele ganhar a luta. Até que a gente chega no 13º round. O Rocky encosta o Walcott nas cordas, finge a esquerda e então um direto perfeito com a rotação do corpo. Mais rápido que o olho humano consegue acompanhar. Mais rápido que as câmeras na época conseguiam acompanhar. O Walcott então cai de cara no chão e não levantou. A plateia explodiu. Uma das maiores zebras da história do boxe. Uma das maiores reviravoltas da história do boxe. O novo campeão dos pesos pesados havia nascido. E o mundo foi apresentado então a Rocky Marciano. Rocky virou um herói nacional do dia pra noite. Uma das maiores reviravoltas, a jornada perfeita do herói. Virou capa de revista, aparição em TV. Numa época que a mídia não era muito forte, mas todo mundo queria ver o Rocky Marciano de perto. Tem quem diga, né, que o Rocky Marciano foi um dos grandes responsáveis pela popularização da televisão nos Estados Unidos e da popularização do boxe também. As pessoas compravam um aparelho de TV só pra ver ele lutar. Pra você ter uma ideia, teve a revanche dessa luta do Rocky contra o Walcott, foi o grande vilão da carreira dele. E o Rocky Marciano, na sua revanche, ganhou logo no primeiro round, 2 minutos e 25 segundos. O Walcott disse que quando sentiu o impacto daquele soco, ele teve um flash de memória do nocaute anterior, que foi mais forte que qualquer outra coisa que ele já sentiu na vida. Ele ficou no chão, caído e embasbacado com o que tinha conhecido. E só teve um boxeador que sobreviveu 15 rounds com o Rocky Marciano, que foi Ezra Charles. Ele sobreviveu, mas perdeu a luta, não adiantou muita coisa. Vamos partir para a última luta da carreira do Rocky Marciano, porque também foi uma das mais épicas, contra o Artie Moore, um dos maiores nomes da história do boxe também, campeão dos meio pesados, com mais de 100 nocautes da carreira. O Moore fez uma campanha pública de semanas tentando provocar o Rocky Marciano. Colocou cartazes de procurado com a foto do Rocky Marciano em postes nas ruas, mandava bilhete nos campos de treino do Rocky Marciano perguntando se ele tinha medo. E o Rocky acabou
acabou cedendo. No segundo round, aconteceu o impensável. O Moore acertou um direto de direita que derrubou o Rocky Marciano, a segunda vez na sua carreira. A contagem chegou até 4. O Rock levantou, e aí começou a caça às bruxas. Round após round, o Rock foi empurrando o Art Moore pelas cordas. Soco no braço, soco na cabeça, soco no corpo. Então, no nono round, o Rock Marciano encostou o Moore no canto e deferiu uma rajada que fechou o assunto. O Moore foi pro chão e o cartel do Rock Marciano acaba com 49 vitórias, 43 nocautes, nenhuma derrota. 7 meses depois, em abril de 1956, Rock Marciano convocou uma coletiva de imprensa. Na época, ele tinha 32 anos, estava no auge da carreira dele e anunciou uma aposentadoria. Dizia que havia prometido para sua esposa, antes de entrar na sua última luta, que ia se aposentar. E o Marciano honrava suas palavras. Falou que também tinha aprendido com os erros de Joe Louis, que era um cara que tentou voltar e saiu pela porta dos fundos do mundo do boxe, e que ele queria sair pela porta da frente. E saiu. Ele saiu como o único campeão dos pesos pesados da história a se aposentar invicto. Mike Tyson, Holyfield, Lennox Lewis, nenhum deles conseguiu isso. George Foreman, Muhammad Ali, ninguém conseguiu. Apenas Rocky Marciano. É claro, hoje em dia a gente tem o Alexander Usyk, que tá num caminho para se aposentar invicto, mas ninguém sabe porque sua carreira ainda tá ativa. Por enquanto, o único a se aposentar invicto é Rocky Marciano. E um dia antes dele completar 46 anos de idade, ele embarcou num pequeno avião particular e ele foi fazer um favor para um amigo, né, uma visita de última hora, e o piloto que tava pilotando tinha poucas horas de voo. Ele pegou uma tempestade, né, durante o trajeto, e o avião acabou batendo em árvores enquanto tentava pousar de emergência perto ali do estádio que ele embarcou. Todos os 3 passageiros morreram. O Rocky Marciano morreu com um espírito que viveu, né, sem medo, sem recuar, sem chance de despedida. No velório, Joe Louis estava lá, se aproximou do caixão, beijou a tampa e olhou pro teto. Ele depois disse: Deus ganhou um homem bonito para si. 49 lutas, 49 vitórias, 43 nocautes, o único campeão da divisão mais pesada do boxe que nunca precisou de uma revanche para provar que era o melhor. Ele nunca foi o mais elegante, o mais talentoso, o mais bonito de assistir. Ele era curto, lento, com um bracinho de T-Rex, tá ligado? Meio esquisitinho, mas ele tinha algo que ninguém aprende em um ginásio no mundo: vontade, muita força de vontade. Um de seus treinadores disse certa vez que se um prédio caísse em cima do Rocky Marciano, ele sairia de lá socando. Muhammad Ali, que provavelmente seria o adversário mais difícil de toda a carreira do Rocky Marciano, nunca o chamou pelo primeiro nome, sempre chamou ele de champ, o champion, o campeão. E quando alguém usa essa palavra no mundo do boxe, só tem um significado: é para se referir a Rocky Marciano. Se você achou essa história insana, de uma história icônica, de um grande boxeador, tenho certeza que você quer ver também a história de um grande boxeador brasileiro, o Galo de Ouro, Éder Joffre. A gente já fez um vídeo contando a história dele aqui nesse canal também. Só clicar aqui para você ver esse vídeo. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e tchau.